Então, amém. Estende tua mão para cá e me abençoa. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para conversar um pouco como igreja. E nós entendemos que toda palavra que é liberada do altar, ela tem um propósito e ela não volta vazia. Então nós te pedimos, Senhor Deus, que nessa hora o Senhor unja os meus lábios, o Senhor fale através da minha vida, o Senhor me use como canal de vida e transformação. Que eu me esconda, Senhor Deus, nesse momento, que o Senhor me esconda na tua sombra e você se manifeste no meio de nós. Pai querido, nós dizemos sim, amém, para todo dom do Senhor liberado nesse momento. Todos os teus anjos aqui liberados, entregando, Senhor Deus, palavras de entendimento, de sabedoria. E, papai querido, nós te pedimos, Pai, graça para esse momento. Que a tua graça, Senhor Deus, ela repouse sobre minha vida e sobre a vida daqueles que me escutam. Põe a mão na tua mente agora. Diga assim comigo: Senhor, a minha mente está pronta e o meu coração está em alerta para perceber, para receber e para entender aquilo que o Senhor tem para falar comigo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 47. Ezequiel 47. Essa é uma palavra muito conhecida. Particularmente eu amo essa palavra, essa passagem, né? Ezequiel 47, versículo 1. Amém, queridos? Quando você abrir, ficar de pé no teu lugar, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Ezequiel 47, versículo 1. Está escrito assim: o homem, a epígrafe diz assim: as águas que saíam do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. E então me levou para fora. E ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me para o lado de fora, até a porta externa que dá para o leste. A água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão. E enquanto ele ia, media 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Diga, tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Diga, joelho. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que já batia na cintura. Ele mediu mais 500 e mais agora. Era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando cheguei, vi uma árvore de cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui em direção à região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passa o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, pois essa água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que onde o rio flui, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como o peixe do mar grande. Mas
os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. As árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, e os seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Podeis sentar. Queridos, se existe um título para essa mensagem, ela se chama Nível Raso. E aí, enquanto eu estava no meu quarto, eu estava dizendo para a Adri lá atrás, que eu estava muito relutante, mas essa palavra já tinha me vindo ao coração na quarta-feira. E hoje no quarto, eu fui conversar com o Senhor, tinha chegado da academia, tomado um banho, e eu disse, não, vou para o meu quarto orar. Vou para o meu quarto ter comunhão com Deus. E ali o Senhor veio falar comigo. E enquanto eu li a Bíblia, eu estava lendo outro capítulo, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração essa mensagem. E queridos, eu entendi o propósito para o qual Deus estava ministrando essa mensagem. Porque se nós percebemos o tempo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos, como cristãos, estarmos submergidos em um local de profundidade. Não há tempo mais para viver na superfície, no nível raso da coisa. Existe um tempo hoje que quem já pisou no Santo dos Santos não consegue se adaptar em outro lugar. E nós, como igreja, somos alguém que carregamos o Santo dos Santos dentro de nós. Então, queridos, hoje o Senhor ele trouxe para nós alguns alertas no que diz respeito ao nível. Nós falamos aqui de um profeta chamado Ezequiel. Ezequiel era um profeta que tinha bastante visões. Desde o começo do seu livro até o final dele, Ezequiel ele demonstra e relata diversas visões. E uma dessas visões foram 2 anjos. Desses 2 anjos, os anjos seguiam e deram uma linha para ele. E quanto mais os anjos andavam, a água que fluía do altar começava a subir. Querido, o Senhor falou muito forte comigo, porque toda a representação de água na Bíblia é a própria palavra. É a própria palavra. Então, naquele momento ali, Ezequiel estava andando e aí as águas batiam nos tornozelos. E você pode perceber que naquele momento ali, ele sempre repete a mesma coisa. Ele diz, olha, eu estava andando 500 metros. 500 metros. É metade de uma milha. 500 metros é metade de 1 quilômetro. E aí, queridos, hoje, a gente para pensar naquele versículo que está escrito, aquele que já andou 1 quilômetro, que ande 2. Né? Os incentivos que existem na palavra. Mas eu quero te levar a pensar que o esforço naquele momento ali era mínimo. Ou seja, para que eu entre na profundidade com Deus, eu não preciso me esforçar tanto. Eu preciso me esforçar, mas não é tanto. Porque toda vez que a gente pensa num grande esforço, a nossa mente tenta nos sabotar dizendo, não faça. E quando eu penso, poxa, eu preciso ler a palavra, eu preciso me encontrar com Deus, eu preciso ter a sós com Ele, eu não posso levar peso para esse lugar. Eu não posso levar preocupações para esse lugar. Posso se entregar ao Senhor e dizer, Pai, eis-me aqui, vamos conversar. Sabe, queridos, você pode chegar diante de Deus e entregar aquilo que está no seu coração e se dispor a mergulhar mais profundo. Porque, queridos, quando eu chego para Deus só para reclamar ou falar para Ele o que está doendo, eu ainda estou num nível muito raso da minha comunhão. Sabe? Quando a gente chega só para lamentar para Deus, nós estamos vivendo num nível muito raso. Porque comunhão é alguém que fala e outro que responde. Comunhão eu falo e você responde. E aí eu pego a parábola
A visão do profeta, ele diz, eu andava 500 metros e a água ia subindo. Eu andava 500 metros e a água ia subindo. Ou seja, o mínimo de esforço que você fizer, pelo menos para ter mais um tempo com Deus, tenho certeza que o nível da sua intimidade com Ele vai crescer. Tenho convicção. E aí outra coisa, queridos, ele repete, né? Eu andei mais 500 metros e a água subiu para o quadril. Mas ei, agora tem uma singularidade. Eu fui pela água e andei 500 metros e a água continuou a subir. Sabe, Ezequiel poderia ter visto a água aqui e ele ter saído do lugar e andado pela terra firme. Mas ele escolheu estar no lugar onde a água estava fluindo. Então, queridos, você quando está aqui nesse lugar, você está dizendo, ei Deus, eu vou para o lugar onde a tua água está fluindo e eu vou caminhar mais 500 metros, porque eu quero entrar nesse lugar de intimidade. Queridos, no tempo de hoje, onde o amor está esfriando, onde pessoas estão vivendo um evangelho superficial, porque a forma de incentivar, eu não digo para você que isso não tem na Bíblia, mas os sofrimentos acompanham. E a Bíblia nos diz que nós iremos passar por dificuldades, mas tem uma singularidade, que Jesus já venceu tudo. E o evangelho cristocêntrico, ele tem Cristo no meio de tudo. E eu preciso hoje alertar você de simples coisas. Primeiro, existe um nível de profundidade maior, porém toda profundidade em Deus requer um senso de propósito. Ou seja, eu preciso entender que eu fui criado para alguma coisa. Eu preciso entender que a minha vida, ela não é em vão. E se você quer adentrar 500 metros, adentre, mas vá entendendo. Eu estou indo para o lugar que Ele me chamou. Eu estou indo para o lugar que Ele me chamou. Outra peculiaridade do texto, queridos, é que enquanto ele entra, certo? A Bíblia diz que ele continua andando pelas águas. Quem já foi para a praia sabe que quando a gente está com água aqui, para andar ainda é um pouquinho mais complicado. Até a água no peito andar é complicado, não é verdade? Ou seja, quanto mais profundidade você tiver em Deus, maior será a dificuldade. Sabe por quê, queridos? Porque você precisa ser firme. Deus, Ele chama pessoas, por mais fracas que sejam, mas Ele conduz a pessoa do ponto A da fraqueza ao ponto B, onde ele esteja fortalecido. Quem está em Deus é fortalecido. Diga comigo, eu sou fortalecido. Mas essa força não provém de você, vem de Deus. E sabe que é Deus que te capacita a andar mais profundo? E aí eu penso em profundidade. Essa palavra profundidade, ela fala sobre quando eu desço abaixo d'água. Isso quer dizer que eu preciso submergir. E quanto mais eu vou submergindo, mais profundo eu vou. Já te disseram, eu não sei, mas eu já percebi e já assisti muita televisão. E no fundo do mar existe cada tesouro maravilhoso. Tem muita coisa bonita no fundo do mar. Tem tanta coisa bonita. Tem até barco afundado de 1900 e bolinhas atrás. E tesouros lá. Mas deixa eu te falar algo poderoso, que aqui isso é uma coisa técnica, mas tem tudo a ver com a palavra. Quanto mais profundo você desce, mais você precisa se adaptar à pressão da água. Você sabe disso? Os maiores tesouros foram encontrados em lugares profundos. E aí eu penso no Salmo 25:14, que Deus revela os seus segredos a quem são seus íntimos. Queridos, nós precisamos andar em profundidade. Esse não é um tempo para nós vivermos no nível raso. Nível raso não existe para quem tem comunhão com Deus. Esse é o tempo de andarmos em profundidade. E aí, Senhor, aí você vai se identificar hoje. Em que nível eu estou? Será que as águas estão batendo no tornozelo?
Será que eu nem molhando o pé eu tô? Ou será que eu tô com as águas batendo na cintura? E aí, eu acho incrível nesse texto que a Bíblia fala, ele levou-me. Ou seja, a condução para a profundidade nunca teve a ver só com você, não. Você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo para que ele te conduza para esse lugar. É o Espírito Santo que vai te levar para o lugar certo da profundidade do coração de Deus. E aí ele diz assim, no versículo 5. Mediu mais 500 metros e agora era um rio. E não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia se passar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando. Outra peculiaridade que Deus, ele ministrou no meu quarto lá, ele disse assim, que quem se entrega para mergulhar no mais profundo de Deus, tem que estar preparado para ser conduzido, para que em águas profundas a direção, porque em águas profundas a direção é o que mais importa. Então, queridos, você pode estar andando, buscando, caminhando mais meio metro, mas vai ter uma hora que você vai precisar nadar. E nessa hora de nadar para o lugar mais profundo, você precisa ser conduzido. Já é Ele que te conduz, amém? Já é o Espírito Santo que te conduz. Mas para chegar no lugar, o propósito, no lugar do tesouro, comece a se imaginar agora mergulhando. Para chegar no lugar do tesouro, você precisa ser conduzido. Não é para tanto que nas buscas ao tesouro tem um GPS e tem alguém falando no ouvido do cara lá, vai para a direita. Na verdade, quem já assistiu aqui filme já sabe, esses caras que ficam caçando tesouro no mar, vai para a direita, vai para a esquerda, tem um sinal ali, tem uma coisa aqui. Com Deus é da mesma forma. Sabe que nós temos aqui homens e mulheres de Deus que nos conduzem. Também temos o Espírito Santo que nos conduz. E o principal é Ele. E querido, se você está andando em profundidade, glória a Deus pela sua vida, não volte para a superfície, não. Porque eu vou te dizer, a nossa carne, ela tem essa tendência de querer voltar para submergir, para respirar. Mas você não precisa respirar lá em cima enquanto você está mergulhando. Deus te dá fôlego. Deus te dá o ar necessário. Deus te dá a direção para que você continue. E aí o Senhor falou comigo, é impossível mergulhar de qualquer forma. Para novos níveis exigem novas regras e novos comportamentos. Isso quer dizer, querido, se eu quero andar numa profundidade maior com Deus, eu tenho que me adaptar e eu começar a observar o que a nova profundidade requer de mim. Renato, mas que profundidade você está falando? Sei lá, talvez seu ministério agora esteja crescendo. Talvez você tenha um chamado e Deus já está pavimentando o local do teu chamado para você continuar seguindo por ele. E aí você precisa agora andar de acordo às regras do chamado. Porque, querido, as regras têm o chamado tem um comportamento. O chamado tem um comportamento, tem uma conduta. Se você parar para ler, a Bíblia diz que Deus abençoa aquele que anda segundo a sua conduta. E ser conduzido por Deus tem a ver com comportamento. Tem a ver com mudar os traços negativos ou os traços terrenos que não se adequam a uma realidade do céu que habita dentro de mim e de você. Então eu preciso transformar. Você é aceito do jeito que você é. Chegou, amém, glória a Deus. Mas você é aceito para andar conosco em uma jornada de transformação para a glória de Deus. Aleluia. E é assim que funciona, querido. E aí, enquanto eu continuava orando, as palavras iam fluindo dentro do quarto. Eu ficava, mas Senhor, que mensagem simples, porém tão profunda. A gente está falando de nível aqui. E, Renato, mas todo mundo está no mesmo nível. Eu, de verdade, não acredito nisso. Acredito que existem pessoas que estão buscando muito mais que nós. Acredito que tem pessoas que têm um nível de
aprendizado e de comunhão muito maior com Deus, porque essas pessoas se dedicam para isso. Essas pessoas estão ouvindo a voz de Deus e estão indo mais para frente. Então nós precisamos ser dessas pessoas que vão abrir a porta da intimidade para muita gente. Aleluia. E aí, querido, no propósito, o lugar nunca fica vazio. O Senhor sempre chamará pessoas para mergulhar até encontrar o tesouro escondido do seu coração. E aí eu estava lendo outro texto, né? Eu estava lá lendo Atos 1. Aí lendo Atos 1, a gente vê lá o Sinédrio, e aí eles falam lá que a mensagem do Senhor, o Jesus, antes de ser arrebatado ao céu, ele diz para os discípulos: fiquem lá em Jerusalém, até que venha sobre vocês o poder, até que venha a promessa, e o Espírito Santo venha sobre vocês. Aí eles vão se reúnem em Jerusalém. Só que antes de chegar no lugar onde todos foram cheios do Espírito Santo, fala-se da passagem onde Judas morreu. E aí Judas caiu de cabeça no campo e todo o seu corpo foi esparramado. E a Bíblia diz que Judas ele era um apóstolo. Judas tinha um lugar, mas aquele lugar não poderia ficar vazio. E aí o Espírito Santo, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo e outros apóstolos, escolheram Matias para ocupar aquele lugar. Sabe o que eu penso naquela hora? É que por mais que houvesse uma promessa, por mais que houvesse um propósito, Deus tinha separado 12. Se um não quis, Deus vai mandar chamar outro. Ou seja, existem lugares de profundidade que nós precisamos estar tão unidos, tão com uma só visão, para que ninguém se desvie. Porque uma hora alguém pode estar sofrendo tanta pressão e querer voltar lá para cima. Mas nós somos um corpo. Diga, eu sou um corpo. E de verdade, depender de mim, ninguém volta lá para cima, não. Amém? Vamos mergulhar. E aí, querido, ele vai falando dos níveis de profundidade em Ezequiel, e cada nível de profundidade também exige um tempo para que haja adaptação ao novo ambiente. Por favor, não queira atravessar os tempos. Não queira atravessar, adiantar o teu crescimento. Comece a crescer e respeite você mesmo. Comece a entender até onde você está disponível. Até onde eu estou disponível? Deus, Senhor, eu estou aqui disponível. E você vai continuar crescendo. Você vai continuar crescendo. Ah, Renato, mas eu já queria ir lá para a Espanha. No meu caso, eu apanhei muito. Porque eu sei que um dia eu vou pisar lá. Mas eu preciso passar por um tempo de preparação. Eu não podia atravessar um nível. O que eu ia fazer na Espanha se eu não fui treinado? Então eu preciso começar a respeitar a mim mesmo e dizer, glória a Deus, eu estou vivendo nesse nível eu vou dar o meu melhor. Nesse nível eu vou fazer o meu melhor. É para limpar o chão? Eu vou limpar o chão com o melhor que eu posso. É para tocar no altar? Eu vou tocar no altar com o melhor que eu posso. É para pregar a palavra? Eu vou pregar a palavra do melhor que eu posso. E uma hora Deus vai dizer assim, beleza, alcançou, se adaptou, agora vamos para o nível mais profundo. Porque, querido, você não foi feito para ficar acomodado no nível. Quem desce e fica estagnado no nível, esqueceu que tem mais. Deus é infinito. E quanto mais você desce em Deus, quanto mais profundo você vai nele, mais tem. Diga assim, tem mais. Tem mais, querido. Tem mais, não fica acomodado achando que, eu cheguei nesse nível de intimidade. Fiz tantos cursos. Não, Deus tem mais. Porque o que funcionava no nível de cima não funciona no de baixo mais não. Você precisa aprender coisas novas, porque o nível de baixo requer de você não só mais maturidade, mas adaptação, porque a pressão é maior. Quanto mais você desce, mais você aprende. Quanto mais você desce, mais profundidade, mais forte você precisa ser e mais sabedoria você tem que ter na hora da condução do ouvido. Pressão atmosférica é quando a gente está lá em cima. A pressão subaquática é do mesmo jeito. Tem momento que o teu ouvido vai precisar ouvir Deus. É do mesmo jeito. E aí, como eu tinha falado, por mais curta e direta que seja essa mensagem, o Senhor, Ele tem nos chamado para não ficarmos mais no raso. Não há tempo mais para a superfície.
Não há tempo para nada que é superficial. O superficial se remete a alguém que está vivendo num ambiente de superfície. E nós precisamos viver num ambiente de profundidade. As pessoas hoje, elas estão sedentas por algo que é profundo. Por algo que é profundo. A palavra verdade, a palavra de verdade, ela tem profundidade porque ela vem do coração de Deus. A palavra que vem do raso, por muitas vezes vai vir da sua emoção. É algo que você pode controlar, porque quando você está profundo, você só é conduzido. Quando você é superficial, você pode controlar, e às vezes é necessário se entregar para ser conduzido. A dependência de Deus está justamente ligada a eu entender que eu preciso ser conduzido em todo tempo. E aí eu quero andar em profundidade? Beleza, então comece a perceber que você vai precisar deixar para trás algumas coisas. Você vai começar a precisar deixar para trás algumas coisas. Queridos, Renato, está dizendo que eu tenho que fazer isso? Não, é uma decisão sua. Mas quem quer andar em profundidade com Deus é necessário sim, porque o reino de Deus que mora dentro de nós, ele tem um formato, e esse formato é com Deus. Eu não posso alterar o formato de Deus. E queridos, a última frase que o Senhor ministrou no meu coração foi que não há como ser feliz no raso depois de ter experimentado a profundidade. Não há como. Quem aqui vive muitos sinais e maravilhas, milagres, vive a transformação do caráter, vê a Deus se movendo através da sua vida, sabe que é impossível viver feliz fora disso. Não existe felicidade verdadeira fora disso. Sabe, querido, quando nós entendermos que isso é zelo de Deus para conosco, isso é zelo de Deus. Porque uma vez que você se adapta a um nível de profundidade, Deus espera que você continue evoluindo. E a evolução tem a ver com profundidade. Porque, como eu falei aqui antes, a profundidade requer de você mais força. Requer de você mais resistência. A palavra certa é essa. Quanto mais resistente você é, quanto mais profundo você vai, mais resistente você precisa ser. E aí nós não temos tempo mais para pensar em desviar. Não tem mais para pensar nisso não. Aí não tem tempo para pensar se eu vou ou eu não vou. Eu tenho que ir. Mas é uma obrigação, é uma imposição. Não é. É porque você tem que entender o nível que você está hoje. Você já sabe qual é o nível de profundidade. Deus já fala com você, é fluido no seu ouvido. Então o que é que a gente precisa fazer para buscar ouvir Deus de forma audível? O que é que eu preciso fazer para entender a minha identidade e a direção específica para o meu chamado? Eu vou dizer para vocês uma coisa, que eu passei 28 anos da minha vida para entender uma coisa dessa. E às vezes você também está nesse mesmo barco. Mas aí, querida, Jesus, ele está voltando. A gente precisa continuar vivendo essa jornada de aperfeiçoamento. Porque na hora que ele voltar, ele vem buscar uma noiva sem mácula. E às vezes a coisa que você vai deixar para trás é aquilo que fere o coração de Deus a seu respeito. E às vezes aquilo que você gosta, que você ama, que você está tão apegado, mas é isso que Deus quer que você entregue, porque não existe competição. Não existe competição no coração para Deus e outra coisa. Deus, ele não aceita competir pelo espaço do coração. Então, ou o coração está cheio de Deus, ou o coração está cheio de outra coisa. Nós precisamos entrar nesse lugar de profundidade, amém? Esse lugar de profundidade é para nós. É para nós. Outra coisa, queridos, lá no final do texto, lá no versículo 8, ele fala sobre quando a gente vai caminhando pela água do rio, né? Uma hora a gente vai encontrar com a água salgada. Porém, a água por onde nós estamos andando é limpa. Ela não é salgada, ela é saneada, água potável. Ou seja, por mais que as coisas sejam difíceis, por onde nós passarmos,
a cura, a saúde estará andando junto conosco. E aí ele fala de árvores. Ele fala que haverá uma árvore a leste e uma árvore a oeste. E quando nós pensamos no que diz respeito às árvores, ele também fala ali do fruto, que vai haver toda espécie de fruto, que crescerão às margens do rio, as suas folhas não murcharão, o seu fruto não cairá, todo mês produzirão, porque os seus frutos servirão como comida e as suas folhas serão remédio. Eu lembro do Salmo, que ele diz assim, que aquele que é justo, ele é como árvore plantada perto do ribeiro, e as suas folhas serão verdes no tempo de seca, e ele não será, no tempo de seca ele não perderá. Então, querido, não importa a estação, o que importa é onde você está localizado. Não importa a estação, importa é onde você está enraizado. Porque quanto mais a raiz for profunda, mais saúde tem a árvore. Mais nutrientes ela suga do solo. Não sei, parece que tem uma técnica de agropecuária aqui, né? Não é isso? Então, mais tempo e mais resistente é a árvore. A gente costuma dizer que a nossa pastora, ela tem um apelido aqui chamada Magna Arbor, né? Que quer dizer grande árvore. Mas ei, o testemunho de vida da nossa pastora demonstra que as dificuldades, que os níveis requerem resistência. O testemunho de vida da nossa pastora mostra que os níveis requerem resistência. Porque o quanto aquela mulher passou para viver o que ela está vivendo hoje, não está na história. E o quanto Paulo passou, e o quanto os outros heróis da fé passaram. Quer ter a mesma intimidade? Quer viver sinais, prodígios e maravilhas? Quer andar em profundidade? Prepara o lombo, porque resistência vem. Mas a melhor parte de ser resistente é saber que nós não lutamos sozinhos. A gente luta com alguém que já venceu. E isso me faz feliz, porque ele não vai me encontrar no nível raso se eu andar junto com ele. Jesus é aquele que anda em profundidade. E como Jesus anda em profundidade, quanto mais eu ando com Jesus, não tem como ficar no raso. Não tem como ficar no raso. Quanto mais eu ando com Jesus, quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais profundo Ele vai me levar. Mais profundo. O que Ele requer de nós? Atenção. Se você der atenção à opinião de Deus e àquilo que Ele tem falado para você, pode ter certeza, você vai começar a mergulhar. E quanto mais mergulha, mais se prepare, porque há resistência, porém, o maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Então, queridos, nesse tempo, eu queria convidar você a ficar de pé. Convidar você a ficar de pé. E, queridos, quando nós estivermos cantando essa música, eu queria que você fechasse os seus olhos e perguntasse: Senhor, que nível eu estou? O que é que falta para eu descer mais? O que é que falta para eu adentrar nesse lugar de profundidade? O que é que falta, Senhor, em mim? O que é que eu preciso abrir mão? Senhor, o que é que eu preciso deixar para trás? Senhor, qual é o comportamento que eu preciso mudar? Senhor, eu quero entrar nesse lugar. E, querido, se você for muito corajoso, você vai fazer esse tipo de oração. Se você for corajoso e está disposto a viver um nível de profundidade com Deus, você vai fazer essa oração. Nós podemos sim viver uma vida sobrenatural. Aleluia.